Vamos falar sobre as ações brasileiras para se investir agora. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com Larissa Quaresma para comentar sobre as principais recomendações da carteira das 10 ideias para o mês que começa agora. Lari, obrigada pela participação. Agradeço mais uma vez pelo convite para a gente falar aí de estratégias em ações. Que estão se dando muito bem. Se a gente viu um julho bastante negativo, agosto se recuperou muito bem, com o Ibovespa subindo bastante esse mês, principalmente na reta final. O que você conta pra gente aí, o que está impulsionando as ações brasileiras? E claro, tem ainda espaço para crescer em setembro? O cenário internacional continua ajudando bastante, mas a gente teve alguns gatilhos locais também. Então, começando pelo internacional, a gente tem visto a consolidação daquele movimento pró-rotação de capital para emergentes. E nesse mês de agosto especificamente, isso se deu pela consolidação daquele cenário de corte de juros nos Estados Unidos. Ao longo do mês, a gente teve a divulgação de um dado de mercado de trabalho bem fraco nos Estados Unidos, com uma revisão forte para baixo dos 2 meses anteriores, o que mudou, assim, até de forma um pouco brusca a leitura, inclusive, do Banco Central americano sobre o estágio atual do mercado de trabalho por lá, né? E com isso, até o próprio presidente do Federal Reserve veio a público, em um discurso no simpósio de Jackson Hole, falar que entre os dois mandatos do Fed, preocupação com o mercado de trabalho e preocupação com a inflação, a preocupação com o mercado de trabalho passou a falar mais alto, né? Ou seja, uma tendência maior para o lado dove, para o lado mais brando, mais pró-corte de juros. Então, com isso, a gente viu o mundo, a curva de juros americana, passando a incorporar aí uma probabilidade de mais de 80% do ciclo de corte de juros começar em setembro, no dia 17 de setembro nos Estados Unidos, com mais 1 ou 2 cortes ao longo do ano. Então, essa perspectiva de flexibilização na principal economia do mundo continua a tirar um pouco desse carrego do dólar, tirar a força do dólar e motivar a diversificação de recursos para fora dos Estados Unidos. E o Brasil se beneficia disso. No cenário local, a gente tem aí 2 gatilhos importantes se materializando, né? O primeiro é também uma consolidação do cenário de corte de juros muito em breve. A gente teve aí a 13ª semana consecutiva de revisão para baixo das expectativas de inflação 2025, as de 2026 pela 6ª semana consecutiva caindo e pela primeira vez em 26 semanas a gente começou a ver revisão para baixo na inflação de 2027. E isso é muito emblemático porque muito dessa revisão baixista para a inflação de curto prazo tem a ver com essa fraqueza do dólar, que acaba ajudando bastante a aliviar a pressão sobre os preços aqui no Brasil. Mas a partir de 2027 é provável que esse efeito já tenha se dissipado. Então, o fato de começar a ver queda da expectativa para um horizonte tão longo significa que realmente os fundamentos da inflação estão se comportando melhor, né? Então, a gente vê essa consolidação que o corte de juros no Brasil vai realmente acontecer muito provavelmente entre dezembro desse ano e janeiro do ano que vem, sendo que o cenário de dezembro tem ganhado cada vez mais força e eu não me surpreenderia se ele se tornasse consenso ao longo das próximas semanas, principalmente se o Banco Central americano cortar nesse dia 17 de setembro. Então, a gente pode ter, inclusive, um cenário de corte de juros sincronizado aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que é algo que a gente não vê em um ciclo longo sustentado de flexibilização desde antes da pandemia. E esse é um cenário muito virtuoso para as ações brasileiras, né? Ele tende a potencializar os ganhos que vêm aí primeiro na forma de expansão de múltiplos e depois na forma de expansão de lucros das empresas. E o segundo gatilho aqui no cenário local é justamente o cenário eleitoral / político ou trade eleitoral, como alguns chamam. Ao longo do mês de julho, a gente viu o governo atual ganhar popularidade nas pesquisas, em função da bandeira de soberania nacional, né, da bandeira de contra-atacar, né, um inimigo externo, vamos colocar assim. E ao longo de agosto, a gente viu novas pesquisas saindo, mostrando essa vantagem se dissipando. E como a gente falou em diversos canais, né, a gente tinha um pouco dessa tese que isso poderia ser um tiro curto, a não ser que o governo realmente trouxesse uma solução diplomática efetiva para a questão da tarifa brasileira, o que não aconteceu. Então, a gente vê, né, a gente sabe que isso faz preço, e a gente vê a probabilidade, né, da gente ter uma transição política em 2026 em direção a um governo mais pró-mercado, mais pró-business, né,
aumentar. Então, isso também é um vento favorável para os ativos de risco brasileiros. Então, pensando em setembro, né, a gente tem como principal gatilho aí o potencial início de flexibilização monetária nos Estados Unidos, que deve trazer mais fluxo de capital para os países emergentes. E se por um lado a gente tem esses gatilhos pro positivo, o que pode atrapalhar o andamento da Bolsa brasileira? Eu vejo dois grandes riscos aqui, tá? Os dois concentrados nas primeiras semanas de setembro. O primeiro é a leitura do mercado de trabalho do mês de agosto nos Estados Unidos. O primeiro dado aí sai no dia 5 de agosto, que vai mostrar a criação de vagas. Se vier com uma surpresa para cima muito forte, a gente pode ver esse cenário de corte de juros em setembro sendo comprometido. Mas o discurso do Jerome Powell foi tal que a surpresa precisa ser muito grande para não começar o corte de juros em setembro, na nossa opinião. E um segundo risco, esse mais local, é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, não pelo resultado político, jurídico em si, mas em função da reação que o governo Trump pode ter, no sentido de retaliações adicionais. O nosso cenário base é de que, se houver retaliações, elas viriam na forma de sanções a indivíduos, o que não seria ruim para as ações brasileiras, né? É claro que não é bom para a imagem do país, não é bom para as pessoas sancionadas, mas é melhor do que vir na forma de tarifa, que parece estar fora da mesa nesse momento. Então, eu vejo esses dois grandes riscos, mas o cenário base é: o mercado de trabalho continua desacelerando e, se vier alguma retaliação, vai vir na forma de sanções individuais. E quais setores se beneficiam mais desse cenário? Quando a gente fala em flexibilização de juros, os setores mais sensíveis a juros, eles tendem a ser os mais beneficiados. Então, empresas voltadas para a economia doméstica, empresas que têm o que a gente chama de long duration, né, que são anos a perder de vista a fio de crescimento, como é o caso das empresas do setor elétrico, setor de infraestrutura, que a gente tem um monte aí na carteira 10 ideias, e as empresas do setor doméstico mais voltadas para o cíclico, né, quando a gente pensa em varejo, por exemplo. E aí tem um tipo de empresa, né, que são as empresas que trabalham com uma alavancagem um pouquinho mais elevada ou que estão até em um processo de turnaround, né, de redução brusca de alavancagem, como a Cosan, que a gente tem na carteira. Essas, com o cenário de compressão de juros, elas tendem a capturar mais intensamente o movimento de alta do que as demais, e a gente está posicionado para isso. Quais são as principais indicações para esse mês? Eu reforçaria aqui Cosan, né, que se tivesse corte de juros lá fora tende a potencializar os ganhos. Colocaria aqui também Localiza, que é uma empresa que trabalha com uma alavancagem um pouquinho mais elevada, mas não tão alta quanto a da Cosan. E colocaria também, aí fora desse tema de domésticos, a Prio, que é uma ação que a gente está retomando ela na carteira das ideias nesse mês de setembro, porque ficou muito para trás, né, caiu 9% só nesse mês de agosto. E a gente está tirando o Petrobras para colocar a Prio no lugar, para capturar realmente essa oportunidade de valuation. Então, essas três aí são três para ficar de olho. E para conferir o relatório completo, só clicar no link da descrição aqui do nosso vídeo.